Muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento. Hoje, Vilmar Govnatski, estamos recebendo alguém que diz tudo do programa, né? Economia e Desenvolvimento. Estamos aqui recebendo Rodrigo Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que a agenda de um secretário de Estado, sobretudo num momento desse, é muito complicada, muito complexa, né? Difícil de achar um espaço. Ficamos muito honrados de saber que estás aqui conosco. Silvio, eu que agradeço ao convite teu, do Vilmar, é uma alegria estar conversando com vocês e com os telespectadores. E espaços como esse a gente tem sempre que buscar na nossa agenda, porque é uma forma também de nós prestarmos contas, né, ao cidadão gaúcho do nosso trabalho, do que estamos pensando, de como o Estado do Rio Grande do Sul está se preparando para esse processo de retomada pós-pandemia. Então, a alegria é minha de estar aqui. Vilmar, na verdade é o seguinte, o Rodrigo, como vários outros, por exemplo, aqui citamos Porto Alegre, Ricardo Gomes, né? O próprio prefeito que foi eleito, Sebastião Melo, a gente vê que tem visões diferentes daquilo que o Brasil precisa, que nós precisamos. Uma visão mais liberal, né? Criar um ambiente de negócios, porque é através disso que nós vamos desenvolver o Estado, desenvolver a Porto Alegre, desenvolver o país e criar uma verdadeira nação que nós precisamos. Eu tenho, pessoalmente, uma expectativa muito grande, né, nesta composição de Rodrigo Lorenzoni na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo e do nosso vice-prefeito, Ricardo Gomes, também ocupando a pasta de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Entendo que realmente haverá, assim, uma construção muito grande, muito forte para a economia do Estado e de Porto Alegre, Rodrigo. Acho que estamos no caminho, obviamente, mais do que certo, né? Vilmar, acho que essa é uma questão importante que, na minha opinião, deveria sempre prevalecer, né? Que é a construção de um canal de diálogo e de construção sempre aberto entre os entes que têm responsabilidade de governar, né? Nem sempre é assim, mas nós temos encontrado, né, nesse início de governo municipal aqui, com o Sebastião Melo e o Ricardo Gomes, um canal e uma proatividade da Prefeitura de Porto Alegre muito, muito grande, né, no sentido de buscar soluções para a nossa cidade, para a nossa capital. E a gente sabe também que tudo que acontece na capital acaba tendo um poder de reverberação para o Estado todo pelas dimensões, né, das coisas que acontecem na cidade. E eu acredito que isso fica facilitado também por haver um sincronismo aí, como tu bem comentasse, de forma de enxergar o desenvolvimento econômico, né? Que precisa partir obrigatoriamente da identificação e da exploração das vocações locais, né? E o Estado atuando, e aí o Estado em âmbito estadual, o Estado em âmbito municipal, né, o governo atuando como um fomentador do empreendedorismo, né? Nós não temos desenvolvimento econômico e tampouco desenvolvimento social se nós não tivermos atividade econômica fluindo. E quem gera a fluidez, né, da atividade econômica é o empreendedor privado, não é o Estado que vai promover isso. Então, se a gente olhar todos os locais do mundo que tentaram promover desenvolvimento social através da participação forte interventora do Estado, o resultado é pobreza, né? E aqueles locais do mundo, e o Brasil se direciona para isso, né, em que a liberdade econômica, em que o Estado incentiva a atividade empreendedora, são cidades, estados e países que são nações prósperas, né, com riqueza, com oportunidade. Então, o nosso compromisso é justamente este, né? Neste momento importantíssimo de retomada da economia, é poder moldar o Estado do Rio Grande do Sul. Esse também é um desafio que o governador Eduardo Leite nos provoca diariamente, que nós tenhamos um melhor ambiente de negócios aqui no Estado. Então, nós precisamos ter um Estado cada vez mais livre, cada vez menos burocracia, cada vez menos taxas, cada vez menos dificuldades, para que o empreendedor de todos os tamanhos, a começar pelo pequeno, que é o que mais tem dificuldade, mas é o que mais gera emprego, possa desenvolver as suas atividades. Quer dizer, criar, em primeiro lugar, um ambiente de negócios. Eu te pergunto o seguinte, Rodrigo, esta afinidade tua com o Ricardo Gomes em Porto Alegre, em que sentido ela está, por exemplo, voltada hoje para desenvolver, como tu mesmo disseste, Porto Alegre? Porque nós sabemos que Porto Alegre, muitas vezes, ao longo do tempo, ela não se caracterizou como uma cidade que atraia o turismo.
Isso é importante. Tu tens viajado muito, o Ricardo também é um cara viajado. E que tipo de projetos que estão em andamento poderão ser criados em função dessa visão que vocês têm, uma visão mais estratégica, mais desenvolvimentista? Bom, Silvio, tem muitos caminhos, mas dois importantes que eu queria frisar aqui para ti, para o Vilmar e para o nosso telespectador, que são dois eixos. Um, é muito interessante até as coincidências que o dinamismo da política nos oferece, né? Então, eu sou o autor da Lei da Liberdade Econômica em âmbito estadual e o Ricardo, junto com outros vereadores, o Pablo Mendes Ribeiro e o Felipe Camozato, são autores da Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre. E, pelos destino e o dinamismo da política, eu me tornei secretário de Desenvolvimento Econômico no Estado e ele, Ricardo, de Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre, e coube a nós, autores da lei, trabalhar agora no Poder Executivo para a regulamentação da lei. Não tem como dar errado. Então, os astros estão não todos... tem como dar errado, está tudo alinhado. Exatamente. Então, nós já fizemos isso, o Melo e o Ricardo tomaram posse no sábado, né? E na segunda-feira de manhã, no final da manhã, eu já fiz uma reunião com o Ricardo lá no Paço Municipal, tratando de alinharmos as ações para construirmos juntos a regulamentação da lei em Porto Alegre, no Estado, junto com outros municípios que já estão participando desse processo. E aí, os conceitos da lei são importantes, porque à medida em que a lei desburocratiza e que ela reconhece, quando regulamentadas, atividades de baixo risco e que estas atividades estão dispensadas de licença prévia da prefeitura, de alvará para começar a funcionar, isso gera um resultado positivo enorme, né? Porque imediato, né, imediato. Secretário? Então e aí isso atende a todos os segmentos da economia, não só o turismo, que é onde eu quero chegar na tua pergunta, mas isso atende a muitos segmentos da nossa economia, em especial o turismo, que é uma atividade eminentemente de prestação de serviço. Bom, o que o Estado entendeu, e nas conversas com o Ricardo parece que a Prefeitura de Porto Alegre está muito aberta a isso também, é entender que o Estado do Rio Grande do Sul e a nossa capital são altamente vocacionados para o turismo, e que o turismo tem que ser entendido pelos gestores públicos como uma cadeia produtiva, né? Então, no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o agronegócio, nós temos o setor metal mecânico, lá com aquele polo importante na Serra Gaúcha, ali em Caxias, o setor moveleiro, o coreiro calçadista. E o Estado tem ações, programas, os bancos olham para isso como cadeias produtivas. E o turismo nunca foi enxergado no nosso Estado como uma cadeia produtiva. Não deixa de ser uma cadeia industrial de uma indústria limpa, né? Então, nós estamos trazendo esse conceito do turismo como cadeia produtiva para o eixo estratégico do governo do Estado. Porto Alegre está com esse olhar também. E aí nós temos, para objetivamente também chegar na tua pergunta, alguns pontos que são importantes em Porto Alegre. Então, nós temos o 4º Distrito, que tem potencial incrível do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, da economia criativa. Nós temos lá um polo de cervejas artesanais e existe, né, o turismo da cerveja, assim como tem o enoturismo, né, e que vem consagrando Bento e a região, daqueles aficionados e apreciadores de um bom vinho, também tem aquela parte da sociedade que busca na cerveja o prazer, a experiência, a vivência. Então, por que nós não podemos construir ali um grande centro, uma grande rota, um grande roteiro turístico que vai falar da cerveja e, a partir do turismo, revitalizar definitivamente o nosso 4º Distrito? Nós temos a concessão aqui que está sendo assinada do Parque da Harmonia. Então, nós vamos ter um equipamento urbano na região central de Porto Alegre, na beira do rio, que vai ter a participação privada para oferecer experiências e serviços para a população, e que isto, somado, conjugado com os trechos novos da Orla, com a marina pública, que o prefeito já vem falando muito, nós podemos ter aí uma nova era de desenvolvimento, de turismo e atração do turista para a nossa capital, porque a gente não pode esquecer que muitas vezes o turista que vem de fora, de outros estados, ele desce no Salgado Filho e vai para a Serra, vai para o Vale dos Vinhedos. Porto Alegre, não secretário, e vai para a Serra. Então, tendo alternativas, esse cara vai com a sua família, com seus amigos, ele vai passar uma noite, um dia em Porto Alegre, e aí vai consumir aqui na nossa cidade, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda. A partir do movimento da economia, a prefeitura também afere seus impostos, com mais dinheiro em caixa pode ter os programas de
resguardo e cuidado social. Então, essa é a lógica que a gente tem. Inclusive, tendo esses recursos de recuperação urbana do 4º Distrito. Né? Tem áreas ali que precisam dessa recuperação. Né? Sem dúvida. E para o turismo se consolidar, precisa ter né, um cuidado com o urbanismo né, da região, porque senão também não fica atrativo. As pessoas ficam com medo, as pessoas ficam com receio, né? A insegurança se consolida, então essa é uma ação importante. Essa questão que o senhor coloca, secretário, em relação ao receio, ao medo, ao temor que as pessoas têm em relação à segurança, obviamente vocês estão já também fazendo esse link, não só com a segurança pública que eu digo estadual, né? Mas também com a segurança pública municipal, que embora não seja, digamos assim, revestida da responsabilidade constitucional, mas faz parte de todo um processo de trazer para as pessoas a possibilidade de saírem às ruas, tanto de dia quanto de noite, e buscarem esses roteiros de forma tranquila. Como é que está sendo visto isso, secretário, em relação à Prefeitura? Eu estou falando mais da Prefeitura de Porto Alegre, porque a gente é a nossa tribo, né? Eu sei que o secretário ocupa um trabalho enorme, um tempo enorme no desenvolvimento e no turismo das 27 regiões do estado do Rio Grande do Sul, regiões heterogêneas, que tem todo tipo de cultura, todo tipo de topografia, todo tipo né, de atrativos. Mas aqui em Porto Alegre, a segurança certamente também está na pauta desse desenvolvimento, né? Sem dúvida, Vilmar. Isso é uma atenção muito importante, né? Que nós precisamos ter. O Estado do Rio Grande do Sul vem conseguindo, né? E recentemente foi anunciado pelo governo do Estado a redução dos índices de criminalidade, de roubo de carro, de homicídios, fruto de um grande trabalho que o secretário Ranolfo vem desenvolvendo junto com a Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim. E esses números positivos que a gente vem encontrando no Estado já fazem parte também de um trabalho integrado né, com as forças de segurança e de fiscalização dos municípios. Né? Então, a segurança ostensiva, claro que fica a cargo da nossa Brigada Militar, mas o serviço de troca de informação, de inteligência, de participação e da integração dos agentes de segurança pública fazem toda a diferença. E acho que Porto Alegre pode evoluir muito ainda nesta integração. Né? Nós temos os próprios agentes da EPTC, né? Tu que é um conhecedor aí da mobilidade urbana da nossa cidade, que podem auxiliar né? Com informação, com inteligência, a partir da sua ação de fiscalização do trânsito, pois afinal eles estão nas ruas, a integração disso. E nós temos alguns exemplos importantes que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul devem se espelhar, e tem um que para mim é muito marcante, que é a cidade de Medellín, na Colômbia, né, que era dominada pelo tráfico, e uma das formas com que Medellín superou e se transformou hoje numa cidade segura foi através desta integração. Eu tive a oportunidade de conhecer esta experiência lá na Colômbia, e a segurança e a sensação de segurança a partir da presença física da polícia que se constrói na cidade é a partir da presença da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal. A partir de uma integração com a Polícia Militar, enfim. E o comando aqui está com o Coronel Mário Iqueda? Com o Coronel Mário Iqueda, que é um homem altamente experimentado na área da segurança. E eu não tenho dúvida que esta integração, né, ela vai gerar esta sensação. Isso precisa começar também pelo nosso centro histórico. Né? Qualquer cidade turística no mundo ou no Brasil, a gente busca o centro histórico, né? Então nosso mercado público tem que estar aberto, tem que funcionar no final de semana, tem que poder oferecer jantares nos restaurantes e nas bancas que estão abertos. E tem que ter iluminação e tem que ter segurança para que a gente possa ter o centro ocupado pelas pessoas, pela nossa economia, né? Fazer Porto Alegre se reencontrar com a cidade. E o turismo é uma coisa interessante porque ele começa por nós. No momento, nós não precisamos ficar preocupados em ter que atrair o norte-americano, o europeu, o baiano, num processo de sedimentação no turismo. Então, no momento em que o centro histórico estiver em condições de receber cidadãos com segurança e com possibilidade de viver experiências, né, nos restaurantes, nos museus. O 4º Distrito revitalizado,
o primeiro fluxo turístico que vai se dar vai ser nós mesmos. Nós vamos pegar nossa família e vamos na sexta-feira, no sábado, fazer o roteiro lá dos que gostam de cerveja, visitar as cervejarias. Vamos pegar a família e vamos jantar sábado de noite no mercado público. Daqui um pouquinho o pessoal de Canoas está aqui, o pessoal de Santa Maria, o pessoal de Santa Catarina, e isso vai tomando forma. Então o turismo é isso também, a gente precisa começar de dentro para fora e juntando todas essas questões, né? A qualidade do atendimento, a oferta de experiências linkada com a nossa vocação e o ambiente seguro que possa dar condições de que a gente tenha prazer nas experiências que a cidade vai oferecer. Ou seja, Porto Alegre está aí a possibilidade de dar um grande salto, né, nessa questão do turismo, que é a economia também, né? O turismo que é desenvolvimento econômico, né, Rodrigo? Sem dúvida, Silvio, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, eu tenho feito muito essa reflexão. O Rio Grande do Sul descobriu a importância do turismo na dor, né? Porque a gente não tinha esse olhar mais atencioso para o turismo. Foram 30 mil empregos perdidos da noite para o dia com a pandemia e que o Rio Grande do Sul dizia, mas de onde vem tanto emprego? Agora tem uma coisa, né? Essa questão do turismo tem uma coisa conceitual e que vem de muito tempo de tradição, né? Assim, o cara bota o cara no turismo, né? Como se o turismo fosse vagabundagem. Na verdade, nós tinha ainda essa digamos assim, essa conceituação de turismo como vagabundagem. Ah, vai fazer turismo para lá. O turismo é a coisa mais séria que tem de negócio, né? Abre, os países mais desenvolvidos são aqueles que mais investem em turismo. Sem dúvida. Não é verdade? Então, eu acho que essa mudança de mentalidade também é importante que ela se estabeleça. Sem dúvida. E nós temos vocação para o turismo, nós temos atrações, o Estado é rico em alternativas culturais, históricas, turismo de natureza, e climas. Exatamente. E aí o turismo, ele mexe, eu sempre brinco, né? Se a gente pega a região da Serra Gaúcha, que é ali a região das Hortênsias, que é a região mais consolidada, o turismo movimenta a economia, desde o dono do hotel mais chique, até aquela senhora que vende o pinhão cozido na estrada, né? E quanto mais desenvolvimento tem o turismo, mais hotéis vai ter. Mais hotéis, a indústria de móveis vai ter que produzir mais cama, mais colchão, mais lençol. O produtor de fruta vai ter que vender mais banana, maçã, mamão para o café da manhã desse hotel. E aí vai ter o emprego, né, de mais pessoas no hotel que vão consumir mais na sua cidade. Aí vai ter que ter um restaurante e aí... Enfim, tu vai movimentando uma cadeia enorme que talvez só o turismo consiga ter tanta dimensão, né? Porque aí as pessoas vão ter que, tendo o hotel e tudo isso que movimentou, tem uma atração. As pessoas começam a ir, vão de carro, é mais gasolina, é mais pneu, é mais óleo. Então, aí mexe com o posto de gasolina, que mexe com a loja de conveniências. Então, é uma indústria limpa, né? Isso é importante também, e que ela mexe com quase todos os segmentos da economia e que nós temos aqui as vocações. Eu não tenho medo de afirmar isso, Gilmar, Silvio, os nossos telespectadores. Se o Rio Grande do Sul enquadrar e encaixar, né, a nossa vocação, a estratégia do governo municipal, estadual, trazendo os empreendedores juntos e nós criarmos um grande plano de desenvolvimento do turismo, num curto espaço de tempo, pelas vocações que temos, o turismo pode ser o motor da nossa economia junto com o agronegócio. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, até porque nas primeiras viagens que eu fiz ao exterior, eu me deparei com lugares turísticos que, assim, ó, perdiam de 10-0 para os nossos lugares. Tipo a Costa Azul, a Côte d'Azur na França, onde tu está em cima das pedras dizendo que é praia, e de praia tem muito pouco, e nós aqui com esses milhares de quilômetros de extensão de praias, né? Um cara que eu sempre reverencio, Rodrigo, é o doutor Mário Bernardino Ramos. Eu já falei isso aqui no programa. Lá no começo da década de 70, ele começou a... Foi ele, na verdade, o que deu o pontapé inicial do desenvolvimento da Serra Gaúcha. Ele me convocou para isso, ele trabalhava no Jornal do Rio, em São Paulo, e ele me convocou para, junto com ele, fazer propaganda do Café Colonial da Serra. E nós fomos para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio e tal. E eu me lembro, ele ia com um entusiasmo, ele foi um dos caras que precursores dessa questão de que depois consolidou a Serra Gaúcha, através do Café Colonial. Então nós fazíamos para a imprensa, para os grandes empresários, reunia em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Salvador, lá no norte, Recife e tal. E realmente, Mário Bernardino Ramos, sempre reverencio, porque realmente foi o cara que
provocou o desenvolvimento da nossa Serra Gaúcha e tudo que aconteceu depois, né? O Onyx, aliás, o Rodrigo, que é filho do Onyx Lorenzoni, um grande deputado federal também. Nosso ministro, né? E o Onyx tem grandes realizações também. Lá no governo está fazendo isso, o ministro da Cidadania hoje, o Onyx, né? Então, o Onyx deixou aí como herança também, está né, conosco aqui o Rodrigo, que também segue no mesmo rumo, né, Onyx? Um grande abraço para ti, eu sei que vou te passar aí o programa para te ver. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos abrir mais espaço. Isso é importante falar sobre esses assuntos. Não é fácil trazer o secretário aqui, mas está sempre aberto aqui as portas. Foi uma alegria. Silvio, Vilmar, gratidão aí pela oportunidade. Um abraço aos telespectadores. E nós temos aí um ano de muitos desafios, mas que 2021 seja um ano de muita saúde para todos nós e um pouco mais leve do que foi 2020. Com certeza. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.